Você sabia que a maioria das pessoas que não entra no mercado não é porque está faltando conteúdo, faltou treinamento, faltou aprender alguma ferramenta, mas sim porque elas não conseguem demonstrar o que aprenderam aos recrutadores. Isso acontece principalmente porque elas não sabem montar um ótimo portfólio para atrair a atenção desses recrutadores. E isso está ligado a dois erros. O primeiro erro é que as pessoas não sabem o que é um portfólio, não sabem realmente explicar o que é um portfólio. E o segundo erro é não saber montar um portfólio, escolher um tema adequado para o seu portfólio. Nesse vídeo eu vou explicar tudo isso para você e ainda vou mostrar na prática, compartilhando a minha tela com vocês, como eu ensino os meus alunos a escolherem um tema totalmente original que realmente saia da ideia do desenvolvimento, da criação deles. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruce Fonseca, sou especialista em análise de dados, como vocês já sabem, já trabalho com isso aqui nos Estados Unidos há mais de 3 anos, estou aí há uns 20 anos no mercado já e criei esse canal para ajudar você a sair do zero até conquistar a sua primeira vaga em análise de dados. Então já esmaga o botão do like e se inscreva aqui no canal para se manter muito bem informado do nosso universo de análise de dados e migrar para a sua primeira oportunidade em análise de dados. Bora pro vídeo! Galera, e sem enrolação, o que é um portfólio? Gente, as pessoas acham que portfólio é dashboard, que portfólio é fazer um curso, pega aquele dashboard que você fez no curso, que mais milhares de pessoas fazem, e publica e é um portfólio. Esse dashboard do curso até pode demonstrar que você conseguiu fazer o mesmo dashboard que ensina no curso, mas ele não é um portfólio. Um portfólio mostra um projeto que você fez. Na verdade, um ou mais projetos. E um projeto sempre vem de uma demanda, de um problema. E quando você entende que você tem um problema, você precisa elaborar uma forma, desenvolver um jeito de resolver esse problema, e você vai contar uma história de como você resolveu esse problema. Então, quando a gente fala de portfólio, nós estamos falando de eu sei resolver problemas, eu aprendi a resolver problemas e é desta forma que eu resolvo os meus problemas. E é isso que as empresas estão buscando, pessoas que resolvam problemas. Então você tem um problema, você entende o contexto daquele problema, você entende as etapas que você precisa desenvolver para resolver esse problema e você conta como desenvolveu cada etapa até chegar na solução do problema. Parece simples, mas na prática fica um pouquinho mais difícil. Agora, qual que é o problema de quem está começando na área? É que quando eles entendem que tem um problema, eles não conseguem encontrar um problema. Então eles vão lá no site da Kaggle e começam a procurar, tem dezenas de milhares, talvez milhões de bases de dados e você não consegue encontrar um problema para resolver. E aí no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como você encontra um problema. Então eu vou compartilhar minha tela agora com vocês e vocês vão entender de uma vez por todas como é possível encontrar problemas em vários tipos de bases de dados diferentes, beleza? Bora lá! Galera, abrindo aqui o meu SQL Server Management Studio, ou nosso SSMS para os mais íntimos, olha só, conectei aqui. Isso aqui tem vídeo aqui no canal também, tá bom? Como instalar o SSMS ou SQL. E eu vou olhar aqui nas minhas bases de dados. Aqui. Veja que eu tenho 5 bases de dados, pessoal. E tem uma diretriz que eu utilizo com os meus alunos que é batata. Mas, pessoal, deixa eu falar para vocês. Portfólio realmente não é algo simples. Inclusive, portfólio é o assunto que eu mais estou fazendo junto com os meus alunos da minha mentoria. Ou seja, eu estou orientando eles muito detalhadamente de como fazer um ótimo portfólio. Quase um trabalho a 4 mãos ali, mas eu não coloco a mão na massa. Eu foco muito na orientação e feedback do desenvolvimento do portfólio deles. Então, basicamente eu tenho bases de dados de estudo aqui, ó. Adventure Works, ByteStars, Chinook, Contoso Retail DW, Northwind. Gente, qual é o segredo de você escolher temas para o seu portfólio? Primeiro deles, vamos começar aqui pelo Adventure Works. Todo mundo tem esse banco de dados, está disponível na internet para todo mundo. Eu venho aqui em tabelas e em tabelas, ele está expandindo aqui. Veja que eu tenho DBO, Adventure Works, DW, blá, blá, blá. Mas eu tenho DIN, que são tabelas de dimensão. Então, olha só, até aqui ó, são DIN. Veja que aqui eu tenho minhas tabelas fato. Então eu tenho uma Fact Currency Rate, que é tabela de moedas, né? Ó. Fact Call Center, Fact Internet Sales, ou seja, vendas de internet, Fact Internet Sales Reason, Fact Product Inventory, provavelmente deve ser uma tabela de inventário. Eu falo assim, meu, que problema que eu poderia ter no inventário? Gente, a gente não sabe. Por que a gente vai fazer aqui? A gente vai olhar a base de dados e olhando a base de dados, vamos buscar um problema para resolver. Então, ó, vou clicar com o botão direito, Select Top 1000 Rows aqui.
ou top 1000 rows, beleza. E eu vou olhar aqui na minha tabela quantas chaves estrangeiras aqui, ó. E o que eu posso ver, ó? Eu não tenho chaves estrangeiras aqui. Eu tenho a data, que é uma chave estrangeira que eu posso vir aqui, ó, de date, ó, tá vendo? Mas eu não tenho outras. Então, neste caso, eu não utilizo essa tabela fato. Eu vou dar preferência a tabelas fato que tenham várias dimensões nelas. Eu vou chegar em alguma aqui, vocês vão entender já já. Deixa eu encontrar aqui, ó, por exemplo, call center, ó, select top 1000 rows. Inclusive, vou fechar a anterior, ó, a tabela anterior. E quais são as chaves estrangeiras que eu tenho aqui, ó? Data, beleza, eu posso analisar os dados no tempo. Tenho shift, shift é o turno, né? Level 1 operations, level 2 operations, total operations, calls, automatic responses, orders, issues raised, average. Gente, também não tenho dimensões aqui, não tenho chaves estrangeiras. Então esqueça esse aqui também. Então call center e inventário não deram certo. Deixa eu ver aqui. A currency rate também não vai ter, é moeda, né? Mas vamos dar uma olhada. Ó. Vamos ver aqui, select 1000 rows. Vamos verificar aqui. E também, realmente, perdi tempo aqui. Eu não tenho chaves estrangeiras aqui. Mas vocês vão ver que a gente vai encontrar já. Fact Finance, ó. Top 1000. Na Fact Finance, olha só que legal. Esse sim, eu tenho certeza que dá para encontrar alguma coisa aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, Organization Key. Eu tenho Department Group Key. Cenário Key. Account Key. Gente, cada uma dessas aqui, com certeza, é uma tabela dimensão. Olha só, Organization Key. DIN Organization. Select top 1000 rows. Aqui, Organization Name. North America, Northeast Division. Ó, tem a organização. Beleza, deixa eu voltar. Então, já achei a tabela dimensão. Deixa ela aqui, tá? Ó. Department Group Key. Então, eu tenho aqui, ó, DIN Department Group. Olha só. Eu tenho aqui, ó, Corporate, Executive General, Inventory, Manufacturing, Quality, Research, Sales e Marketing. Pô, beleza. Eu já estou encontrando, ó, Cenário Key. DIN, em ordem alfabética, né? E cenário, legal. Seleciona as primeiras 1000 linhas. E olha só, aqui já descreveu o que é isso. É uma tabela de budget, ó. Então, geralmente quando a gente fala de budget, é o que a gente projetou para gastar no ano. O actual é o que eu já gastei. E o forecast é o que eu projetei gastar no ano. Então, eu posso comparar aqui no caso. Se eu somar o meu budget e mais o meu forecast, não, se eu somar o meu actual aqui e mais o meu forecast, eu posso comparar com o meu budget aqui, por exemplo. Então, olha só, vamos voltar aqui, eu já tenho 3 dimensões aqui, ó, cada uma, né? Agora, ó, account aqui. Então, eu vou ter aqui DIN account, ó. E se você não está entendendo isso que eu estou falando para você, você precisa estudar SQL. Lá na minha comunidade eu tenho a formação analista de dados e analista de dados pro. Uma delas vai se encaixar no seu momento e no seu bolso, mas lá você vai ficar fera em fazer isso que eu estou fazendo aqui. E claro, com muito mais detalhe, muito mais riqueza aqui nas informações do que eu estou mostrando aqui, porque esse é um vídeo curto, beleza? Então vamos lá. Olha só, eu estou no DIN Account. Então, ó, Parent Key Account Description. E olha só os accounts aqui, gente, ó. Balance Sheet, Assets são equipamentos, né? Cash Receivables, Trade Receivables, Other Receivables. Ó, e outras coisas aqui, ó. Inventário, Raw Materials e por aí vai. Falar, legal. Pô, tá bacana isso aqui, ó. Account Type, ó. Revenue, Expenditures, que eu não sei o que é. Ó, Expenditures, ó. Statistical, Flow, Balances e por aí vai. Legal. Vamos aqui. Account Key acabou. Então, olha só, eu tenho uma tabela fato, eu tenho 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver se nas tabelas dimensões eu tenho mais uma tabela. Ó. Parent Account Key. Vamos ver aqui, então, Account, não. Description. Value Type, Currency, Units. Não. Nesse aqui, eu de cenário não tenho... É que às vezes eu tenho uma dimensão que liga com outra dimensão. Por isso que eu estou procurando, ó. Department Group Key. Também não tenho, Department Group, só tem aqui mesmo. E eu tenho DIN Organization, percent, também não. Ó, Currency Key, ó. O Currency Key tá aqui, então eu tenho que vir aqui, ó, Currency, ó. E deixa ela no gatilho aqui também, beleza. Então vamos achar o Currency de novo aqui, cenário, Department Group, Organization. Será que tava aqui o Currency? Ah, tá aqui. Ah, beleza. Vamos ver onde eu achei o Currency Key. A gente já estava... já estava aqui já, na tabela de Organization e a próxima é fato. Ou seja, tem uma tabela fato em 1, 2, 3, 4, 5 dimensões.
Agora a gente vai abrir o Power BI. Gente, é rápido, porque senão vocês não ficam no vídeo, tá bom? Então, olha só, Power BI, vamos abrir um Power BI em branco aqui, zerado, e vamos importar todas essas tabelas aqui, pessoal, direto do banco de dados SQL. Então, vou vir aqui, ó, obter dados do SQL Server. Gente, só de assistir esse vídeo, você já vai mudar a sua ideia sobre o que é um portfólio. Aqui eu vou colocar um pontinho, porque é no meu localhost, vou deixar como importar mesmo. Ó, ele vai abrir o banco, vai abrir o servidor, no caso, né, vai mostrar os bancos. É o Adventure Works aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou procurar aquelas tabelas. A primeira era Fact Finance, se eu não me engano. Vamos ver aqui, ó. Fact Finance. A próxima, DIN Organization, ó. Então, vamos para as DIN, ó. DIN Organization. Depois da DIN Organization, DIN Department Group. DIN Department Group, ó. Tô marcando todas elas aqui, ó. DIN Cenário, tem ordem alfabética, né? Que eu não achava aquela hora. DIN Account. DIN Currency está aqui também, ó. Então, e aqui, beleza. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabelas. Tem que estar marcado 6 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maravilha. Vou dar um carregar já para a gente ser rápido. Mas lá no meu treinamento, tanto do Power BI quanto do SQL, a gente trabalha melhor essa importação dos dados. Mas como ele é um banco de dados, você vai ver que o relacionamento vai estar tudo certinho aqui, tá bom? Então, assim que ele carregar, ó, carregou aqui já, eu venho aqui no modelo e olha só, eu tenho o meu modelo estrela aqui. Por que é um modelo estrela? Até dá para discutir e falar assim, não, mas essa tabela tá ligada a outra tabela, não é um estrela, é um snowflake. Beleza. Mas se eu remover essa DIN Currency aqui, que não é tão importante, eu vou ter exatamente um modelo estrela aqui, onde eu tenho a minha fato com as dimensões ao redor da fato e já relacionadas, entenderam? Legal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um gráfico aqui e vou analisar a linha de tempo desses dados. Galera, e o que aconteceu aqui quando eu estava gravando aqui para vocês? Eu vi que realmente eu não encontrei problemas nessa base de dados para a gente usar como portfólio. Então eu importei uma base de dados muito parecida, fiz o mesmo processo de ver as tabelas, quais eram as fatos, as dimensões, mas ao invés de fazer com o Adventure Works, eu fiz com a tabela do Contoso Database. Então olha só, basicamente aqui a gente tem as mesmas tabelas aqui. E aí eu aproveitei e já criei as medidas para vocês não perderem tempo, porque não é o foco aqui. E eu vou mostrar basicamente como que é o processo de encontrar um problema aqui, beleza, pessoal? Então olha só, eu sempre gosto de colocar os dados ao longo do tempo e ver se existe uma tendência, uma sazonalidade neles. Então eu vou começar aqui pela minha tabela DIN Date e eu vou encontrar a minha data aqui, ó, já vou colocar ela aqui em algum lugar e eu vou transformar em um gráfico de linhas, olha só, ou de linhas ou de fatias. E eu vou utilizar uma medida que eu vou comparar o meu actual, que é o que eu realizei na empresa, com o meu budget. E vou ver a diferença entre eles, porque eu quero saber onde estão as maiores diferenças do que eu planejei e o que eu realizei na empresa. Porque quando você tem muitas diferenças entre realizado e planejado, geralmente o gerente do financeiro, o gerente operacional, de vendas e por aí vai, ele tem que explicar por que tem essa diferença. Isso é uma ótima oportunidade e é algo que realmente acontece muito na vida real do analista. Chega o gerente e fala assim, meu, por que eu vendi menos? Por que eu gastei mais? Isso é um problema que você pode resolver e você pode explicar como você resolveu isso utilizando dados. Então, olha só, eu vou colocar aqui, ó, o actual versus o budget. E veja que se eu olhar esses dados aqui, ó, aqui, olhando apenas por ano, ele não está mostrando muita coisa, mas eu vou descer um nível aqui, ó. E olha só quando a gente coloca por, acho que está como trimestre, aqui, ó, mais um, opa, agora sim. Agora provavelmente ele está aqui, ó, em mês. Se eu colocar em dias, pode até ser que tenha algum insight melhor, ó. Mas não trouxe o insight melhor, então deixa eu subir um nível novamente, ele não mudou praticamente nada. Então, ó, ano, trimestre e mês, ficou bem legal assim. Então, olha só que legal. Veja que o meu budget, a diferença é sempre um número positivo, né? O que quer dizer? Que nesse mês aqui eu fui 29 milhões a mais do que eu planejei. Mas olha só, nesse outro aqui 63 milhões, depois 64, 63, 60, 71 milhões, por aí vai. E se a gente olhar na linha do tempo, aqui o ano de 2008, ó, de janeiro a dezembro, foi um ano que eu estourei muito o meu budget. Aí você fala assim, meu, por que eu estourei esse budget? Gente, esse porquê é um problema que você pode resolver, porque é basicamente assim que o gestor vai vir perguntar para você. Ele vai falar assim, meu, explica para mim por que eu estourei o budget esse ano. Isso de uma forma geral. Diz lá, chefe, vamos olhar junto aqui. Então, eu olho as dimensões que eu tenho aqui, né? Então, eu tenho DIN Account, eu posso pensar aqui em colocar Account Name, né? Eu posso colocar o Account Name. Vamos fazer um outro gráfico aqui para não perder esse, tá? Que esse aqui ficou legal. Legal, deixa ele aqui embaixo e aí eu vou mudar o outro aqui em cima. E eu vou mudar, em vez de linhas, eu vou colocar... Deixa eu ver se fatias vai funcionar bem aqui, ó.
Esse aqui, ó, beleza. Vai ficar mais legalzinho, tá? Aí eu vou colocar as legendas nele, né? Que a legenda eu posso colocar pelas dimensões, ó. Count name, ó. Legenda. E olha só, alguns foram só um risquinho, né? E outros foram bem legais. Mas assim, parece que não tá muito legal ainda, tá bom? Então, falei assim, cara, deixa eu mudar isso aqui um pouco. Eu vou Ctrl C, Ctrl V. E no Ctrl C, Ctrl V, eu vou transformar isso numa tabela. E vou tirar a data daqui, tá bom? Vou dar uma olhada aqui, ó. Remover a data. E vou colocar o actual aqui, ó. Legal. Então, olha só, eu tenho aqui, se eu classificar do maior para o menor, foi o meu sale revenue. Pô, pode ser uma diferença boa, na verdade, né? Assim, eu planejei um valor e gastei mais do que eu planejei, por exemplo. Mas eu tenho custo, o custo aumentou também. Será que ele está relacionado com sales? Será que eles andam juntos, os dois? Quando sobe a venda, sobe o custo? Pode ser uma explicação que você encontre também. Olha só, impressora, print, pô, 19 milhões a mais. Assim, professor, mas você está olhando todos os anos, né? Isso mesmo, porque a partir de agora o que importa para a gente é olhar só 2008. Então, o que eu vou fazer? Aqui, eu vou colocar um filtro aqui de date e vou colocar a data aqui, ó. Vou colocar para filtrar o ano, ó. On this visual aqui e vou colocar aqui, ó, ano. E vou filtrar só o ano que a gente queria, que é o ano 2008, né? E eu vou colocar aqui, busca básica. E aqui eu filtro 2008, olha só. Então, eu consigo saber... Lembra aqueles 764 milhões total que estava dando? Olha só, 473 foi sale revenue. Depois, 163 foi custo. Depois, taxation, que eu não sei o que é. Human capital, 18 e por aí vai. O que acontece aqui, gente, é que eu consigo explicar a partir de agora qual conta e desse total aqui, qual conta, né, nesse período aqui, qual conta está fazendo esse estouro. Então, esse estouro aqui foi um estouro de 764 milhões. Mas será que eu devo utilizar todos eles? Isso vai um pouco de conhecimento de negócio. Será que você conhece contabilidade? Se você não conhece, você pode pesquisar no GPT e falar para o GPT se isso é bom ou é ruim, cada conta dessa. Mas, por exemplo, aqui, ó, aumentou o custo de TI, por exemplo, né? Será que foi só em 2008 que aumentou? Então, posso colocar alguns filtros aqui para entender. E sim, na verdade foi em 2008, porque como está filtrado apenas 2008 nesse bloco aqui, quando eu clico aqui, ele está mostrando esse 9,37 milhões aqui para a gente, ó. Então, eu estourei muito em IT, 9 milhões, mas a partir de março, na verdade abril aqui, ó, eu comecei a gastar muito com TI, né? Então, isso é um ponto de eu fazer um problema. Por exemplo, assim, pode chegar o gerente de TI, esse pode ser o seu problema, que você precisa resolver e falar assim para você, cara, por que a gente gastou mais com TI em 2008? E você fala assim, cara, não sei, mas eu vou olhar os dados e vou ver por que a gente gastou. E a partir disso, eu começo a olhar esses valores por outras dimensões. Então, eu posso pensar, eu estou filtrando aqui custos de TI. Vou colocar aqui Ctrl C, Ctrl V. Na verdade, eu vou colocar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. E ao invés de account, olha só, vou clicar aqui e vou escolher uma outra dimensão no lugar. Eu tenho o DIN account, que foi minha primeira, o currency não precisa, date não precisa, porque já estamos utilizando. O entity, o que é o entity aqui no caso? Vamos dar uma olhada, entity name. O entity name provavelmente são as lojas. Então, olha só, se eu falar assim, custos de TI, e eu clicar aqui, veja que eu tenho por cada loja, algumas passaram bem pouquinho, ó, $1.000 a mais, só que eu tenho lojas que passaram 775 mil. Por que passaram 775 mil nesse caso? Então, eu posso verificar por outras dimensões aqui para fazer uma análise descritiva disso, para entender o que aconteceu em 2008 com o budget de TI. Então, se eu estou montando o meu portfólio, o que eu ia focar nesse momento? Eu ia focar em procurar um problema. Então, eu posso falar que o budget total estava muito alto em 2008, mas para alguém não copiar eu posso encontrar algo aqui que seja interessante para analisar. Então, no dashboard anterior que eu mostrei o SQL para vocês, eu não achei nada, porque estava tudo flat. Ou seja, o budget era igual o actual, era igual ao forecast, estava todo mundo bonitinho na foto ali. Parecia coisa para inglês ver. Esse aqui não, esse você já encontra umas diferenças, cada mês tem um valor diferente e por aí vai. Então, esse aqui a gente consegue encontrar os problemas, né? Luz, aquecimento e custo de comunicação. Pô, em 2008, cara,
Foi 9 milhões acima do budget. Por que que foi 9 milhões acima do budget? Essa é a pergunta que um gerente pode fazer e você vai precisar responder com dados. E aí, com isso, você encontra o tema e a base de dados que você precisa para resolver o seu portfólio. Gente, claro que aqui é muito pouco tempo para eu explicar cada passo aqui, mas veja que nós temos mais uma série de oportunidades. Ó. A gente chegou na entidade, tem o Product Category, ó. Aqui, então, por exemplo, assim, pô, será que em todas as lojas, será que eu tenho produto aqui? Então eu posso copiar isso aqui. Ó, vou até deletar esse camarada aqui, ó. Deletei. Legal, vou colocar outras dimensões aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Arrasta, solta. Vou buscar aqui o produto agora, Product Category. Aumenta aqui. Jim Product Category Name. Legal, só ajeitar aqui, ó. Ó, veja aqui, desses 9 milhões aqui, ó, eu consigo explicar por produto aqui, ó. Então, e se eu classificar eles aqui, ó, eu sei quem que é o maior, ó. Home Appliances gastou mais de custos de Light, Heat, Communication. Vamos ver se tem custo de TI envolvido. Tem, vamos ver se tem Print. Olha só que interessante. Esse aqui tá muito bonitinho, né? Mas tá igualzinho a diferença para todos os meses, mas ó, só janeiro, fevereiro e março, depois não teve mais, né? Internet, ó, igual para todo mundo. Ó, rádio, TV. Veja que alguns caras ficam bem diferentes aqui, ó. Eu não sei o que é taxation, ó, costs, né? Revenue, né? Veja que eu consigo entender o que está acontecendo aqui através dos números. Depois de Product Category, eu tenho de cenário, mas daí o cenário acho que é só o budget e o actual. Vamos colocar aqui só por precaução, né? Então, vem aqui de cenário, e no cenário name. Budget e actual. Então, olha só, eu tenho um budget e tenho um actual, que um é positivo, o outro é negativo aqui nesse caso, né? Mas como a gente já está utilizando uma medida que é um menos o outro, aí não vale, né, pessoal? É actual menos budget, daí quando a gente filtra aqui, acaba não sendo nada interessante de se ver. E agora eu testei todas as minhas dimensões e eu posso fazer alguns outros filtros aqui, né? Então, no seu portfólio, não tem coisa fácil, não tem segredinho. Você vai entrar aqui igual qualquer gestor faz quando perguntam para ele, por que você gastou mais do que deveria? Por que você ganhou mais do que deveria? Por que sua margem está menor do que deveria? E o gestor, gente, ele vem aqui e olha dimensão por dimensão. Na verdade, quando ele não olha, ele pede para mim. E eu olho isso aqui e falo assim, olha, a gente tem como explicar aqui que por Product Category, se a gente for pensar em custo, ele foi 58 milhões do que o budget. Mas se a gente olhar por Revenue, olha só, aqui foi 150 milhões. Então, eu consigo já encontrar alguns problemas que eu consigo descrever o que aconteceu aqui através dos dados. E aí, para o meu portfólio, aí sim eu consigo pensar em algo mais eficiente. Eu consigo começar com o problema e através do problema eu vou falar que a descrição do meu problema, como que eu resolvi esse problema? Eu fui no SQL, comecei a olhar as tabelas de budget, vi que haviam muitas chaves estrangeiras, para cada chave estrangeira eu encontrei uma tabela de menção. Depois que eu verifiquei isso, importei todo mundo para o Power BI e depois comecei a fazer algumas medidas. Essas medidas eu não mostrei para vocês aqui para agilizar a aula. Mas aí com essas medidas e olhando os dados ao longo do tempo e pensando para cada dimensão, eu comecei a ver que existiam alguns motivos, alguns outliers que poderiam explicar o porquê o nosso budget versus o actual estava tão diferente. Então agora eu sei que daquele valor total de 2008, vou até tirar essa categoria daqui que não está ajudando, que eu estou vendo que 2008 foi muito anormal, eu consigo explicar aqui por sale revenue, ou foi por custo, ou foi por human capital, que foi só aumentando ao longo do ano, olha só. Property costs, IT cost, light, heat, communication. Heat é aquecimento mesmo, tá bom, pessoal? Internet tá flat, né? Foi maior o ano inteiro. Ó, rádio, spring, cost, ó, business, add cost, other. Olha só, tax time. Olha só, aconteceu alguma coisa aqui em julho de 2008, ó. De junho para julho, ó, arregaçou tudo o budget, né? Pô, é uma coisa interessante para explicar também, não concorda? Então, o que a gente tem aqui, gente, a gente tem muita mão de obra para explicar. E aí depois disso sim, que você entendeu sobre os dados, que você entendeu de onde vem os dados, você entendeu o problema, você criou o seu problema, né? Aí sim você pode contar a sua história e aí sim montar um dashboard. Então o dashboard, ele vai ser o produto final da análise, mas só depois que você já fez a sua análise aqui, você vai contar uma história, vai desenvolver um dashboard contando uma história baseada em como você resolveu esse problema. E se pareceu muito, gente, calma, é que eu tive que falar muito rápido aqui mesmo, porque a aula aqui foi meio corrida. Mas lá na minha comunidade eu tenho workshops e para quem faz mentoria comigo eu explico isso aqui, ó,
pessoa por pessoa aqui, ajuda a pessoa a encontrar um problema, vou orientando ela para cada passo, para ela conseguir desenvolver o portfólio original dela, que ela consiga aplicar e que não falem assim, parece só mais um dashboard que eu já vi por aí. Beleza, pessoal? Então, agora você já aprendeu o que é um portfólio, como encontrar uma base para o seu portfólio e como contar uma história com o seu portfólio. Se você gostou e quer ver mais vídeos sobre portfólio, onde eu desenvolvo a documentação, comenta aqui que pode ser um dos próximos vídeos, beleza? Muito obrigado, até a próxima. Valeu!